Olá, povo abençoado do Brasil. Eu tô vendo muita gente falar bobagem asneira sobre a questão imigratória nos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui algumas verdades interessantíssimas. A primeira é o seguinte: eu tô vendo gente da direita defendendo Donald Trump. Será que nós vamos ter a falta de caráter igual da esquerda? Que defende os seus, mesmo estando errado, roubando, Zé Dirceu, herói do povo brasileiro, Lula condenado em tudo que a instância eles continuam apoiando. Nós vamos repetir isso, essa falta de caráter? Se tá certo, tá certo. Tá errado, seja direita ou esquerda. Deixa eu dizer uma outra coisa. O queridinho da mídia, Obama, botou muito mais gente pra fora da América do que Donald Trump. Agora, o que ele tá fazendo, eu não vi os outros fazerem. Parar carro na rua pra ver se é imigrante. Entrar em casas aleatórias pra saber se é imigrante legal. Nunca vimos isso. Essa perseguição, nessa modalidade, nesse tempo. Agora, vocês precisam entender uma outra coisa. A grande força do trabalho pesado na América é feita por imigrantes. Os serviços, também o trabalho pesado na agricultura e vai por aí afora. Não é feita por americanos, não. E não é brincadeira alguém do trabalho pesado se legalizar na América. Tem gente lá, 20, 25 anos, trabalhando e não consegue se legalizar. Por quê? Aí você tem que entender uma outra coisa. O americano, tudo deles é business. Dependendo do crime, se você tiver grana, você vai para uma cadeia melhor. Por que interessa manter milhões de imigrantes na ilegalidade? Subemprego. Pagar menos e não participar daquilo que eles chamam do Social Security, a aposentadoria, que pesa em qualquer nação o pagamento de aposentadoria. Então esse é um jogo business do americano. Grande parte dos que foram para lá, não foram lá para roubar, nem nada disso não. Gente trabalhadora, em busca do sonho americano, a maior potência econômica do mundo, e fugindo, grande parte aqui na América Latina, de crises econômicas. Então vamos devagar. Não ficar falando arneira e defendendo o que não sabe e falando bobagem. Eu vou mostrar uma coisa do Brasil. Você já viu a Polícia Federal perseguir imigrantes ilegais aqui da África e da Bolívia? Não. Muito pelo contrário. A Polícia Federal intervém quando essa gente está sendo escravizada. Estou aqui dando exemplo do Brasil. Você já viu perseguição aqui nas ruas, em casas, para botar para fora boliviano e africano? Ei, vamos devagar com a louça. Não fala o que vocês não sabem, não. Não fica aqui defendendo o indefensável, não. Esse é o jogo. E eu critiquei e repito aqui. Os pastores americanos não vêm aqui tapar sol com peneira, não. Que tem poder e influência política. Todo mundo calado e omisso nessa vergonha de uma perseguição implacável que nunca houve a imigrantes trabalhadores. Tenho dito. Deus tenha misericórdia desses imigrantes. Abençoe você e sua família. Abençoe o Brasil e a América. Vamos lá, o pessoal de casa fez perguntas também. Manda bala. A pergunta primeira é essa aqui, ó. Pastor Silas, o senhor é o João Batista da Igreja Contemporânea? Forte abraço, Deus abençoe sempre. Sangue de Jesus tem poder, não quero perder minha cabeça. Que João Batista, cara. O senhor... Eu sou João Batista nada, rapaz. Eu não sou nada de João Batista, cara. Eu acho que o senhor não é o João Batista, não. Mas o senhor, eu poderia te chamar de Davi. Que vai gostar de bater Pedro, gigante. Não, Pedro. cara, eu vou te explicar por quê. Olha as brigas que ele compra. Movimento LGBT. Isso aí. Rede Globo. Quando eu costumo conversar, que o senhor é assunto, que sempre é assunto, né? O tal do ex-bigodão. O ex-bigodão, quando é assunto, eu só falo o seguinte, gente. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Mas uma coisa é fato, esse homem deve ter. Não deve ter... eu acho que ele não deve jogar um papel de bala no chão. Deve ter... É ilibado que fala? Quando é um caráter ilibado? Caráter limpo e tal. Caráter ilibado. É ilibado. Se tem uma coisa que deve ter um caráter ilibado, se a opinião dele presta ou não presta, é uma questão de ponto de vista de cada um. Mas, que deve ser, na minha opinião, um homem extremamente correto. Por que eu penso isso? Porque com as pessoas que o senhor caça briga, obviamente, elas devem estar caçando. Deve ser um caça às bruxas. E o tempo todo achar alguma cagada, alguma roubalheira, alguma falcatrua, você deve ser perseguido demais com relação a isso, né? Eu tenho... Pra te desmoralizar, né? Eu respondo, já venci vários, mas ainda respondo o processo. Eu respondo o processo do PT, do PSOL, do movimento gay, eu respondo até hoje ainda. Eu tenho processos do PSOL, do PT, já ganhei deles várias vezes, mas tenho processos ainda. E do movimento gay, eu já ganhei uns 8 ou 10, mas ainda tem processo contra mim. E vai ter sempre, eu acho. E, lógico, quando você, por exemplo, eu acho que é uma das coisas perigosas que eu considero dos embates é a esquerda e a imprensa.
Claro que não é toda a imprensa. Tem gente maravilhosa na imprensa brasileira. Mas quando eu bato na Globo, que é um canhão de mídia, ainda é um canhão, ainda é um canhão, né? E a imprensa ainda tem uma influência grande, e eu bato, já bati em coisas da Folha. Tenho amigos em tudo que é. Eu dou entrevista para. Eu tenho uns 50 jornalistas, sabe? No meu Zap. Eu falo, eles me perguntam, eu dou entrevista para todo mundo, que eu acho que uma das coisas mais espetaculares é a imprensa livre é marca do Estado Democrático de Direito. Pode me criticar. Sim. Se eu me sentir caluniado, difamado ou injuriado, eu vou para a justiça. Essa que é a questão. Então, eu acho que os embates, para mim, mais perigosos é com a esquerda, porque eles são perversos. Porque eles, quando têm o poder na mão, eles usam as instituições como instituição de perseguição. Está aí a Polícia Federal de Alexandre de Moraes e de Lula. Você tem a Polícia Federal, essa instituição fenomenal, sabe? Espetacular, e tem a Polícia Federal de Lula e Alexandre de Moraes. Eles estão armando uma para mim, que já chegou nos meus ouvidos, que eu não vou entrar em detalhe, eu vou esperar. Já vem com uma, porque o jogo dele é o seguinte: vamos denegrir. Não interessa. Esculhamba o cara e ele que se lasque para se defender, e a imprensa vem e noticia o que nós estamos assistindo hoje no Brasil. Os caras vêm, soltam delações pela metade, esculhamba o cara e você que se vire para se defender. E só fica o ruim na mídia. Então eles estão preparando uma para mim, mas eu só vou esperar mais um pouquinho para ver até onde eles vão. Então esse para mim é o mais perigoso. Você ir contra a esquerda que está no poder, porque eles são maus. Eles usam o poder para promover perseguição política. E você tocar em áreas da imprensa. Isso não é fácil. Com certeza, eu não sou nenhum perfeito. De vez em quando eles tentam um balão de ensaio, tentar me denegrir, de jogar coisa, mas não dá dentro em nenhuma. Né? Por exemplo, eles tentaram. Malafaia é o quarto pastor mais rico do país, com um patrimônio de 150 milhões de dólares. Que absurdo. Tá? Isso é uma palhaçada. É o segundo, né? É o segundo, né? O quarto, né? Palhaçada. Tá em segundo lugar. Tua mãe, o vagabundo. Aí, escuta, lançaram isso. Quem lançou isso foi a Forbes. Sim. Eu entrei com uma ação na justiça e a Forbes teve que pedir arrego. Só que, quando a Forbes lançou isso, Globo, Folha, Estadão, todo mundo falou. Todo mundo tá esperando. E em primeira página. Na hora que a Forbes pediu arrego, que teve que se retratar comigo... Ninguém falou nada. Aí o que acontece? 2 linhas no Jornal Globo, meia linha na Folha de São Paulo, ninguém falou nada. Então, esses são riscos que você corre, porque eu não vou ficar, o cara vem me caluniar, mas pô, até falou que você é rico. Não, a ideia é o seguinte: se eu tenho um patrimônio de 150 milhões de dólares é porque eu roubei as ovelhas. Essa é a ideia. Sim. Eu sou rico porque estou roubando as ovelhas. E quando eles falaram isso, foi em 2011, eu era pastor há 1 ano. Que eu era pastor de igreja, eu era evangelista, conferencista. Sim. Então você vê a maldade dos caras, né? Porque um idiota aí qualquer da vida do jornalismo, para denegrir, porque a grande parte dos nossos jornalistas são miquinhos amestrados da esquerda, porque a Universidade Federal, os esquerdopatas dominam, então o aluno lá sai com a cabecinha de esquerdopata, então grande parte da imprensa brasileira é esquerdopata. A maior prova agora, Barack Obama, o queridinho da esquerda, foi o presidente que mais botou imigrantes para fora. 3 milhões. 3 milhões de imigrantes. A imprensa não disse nada. A imprensa nunca falou nada. Agora que o cara é da direita, e que eu concordo em parte com o que ele está fazendo, não concordo com tudo, mas em parte, bota tudo que é criminoso para fora, ele tá certo, mas o trabalhador não pode tratar igual. Aí a imprensa agora vem pro pau porque é ideológico. Então esse é um perigo. Que quando você se expõe, quando você bota a sua cara para fora, você está exposto a uma maldade. E hoje, no Brasil, nós estamos vendo esse tempo. Você que se vire, eu te calunio, te difamo, e você que se lasque. Só que a imprensa, ela dá voz a coisa ruim e não dá voz a coisa boa. Povo abençoado do Brasil, os depoimentos prestados essa semana ao STF confirmam o que eu já falei nas manifestações e em vários vídeos, que essa questão de golpe não passa de uma farsa de pura perseguição política comandada pelo ditador Alexandre de Moraes. Eu vou dizer algumas coisas, preste atenção que tem coisa séria que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bem, o ex-comandante do Exército, no seu depoimento, ele confirma o que já tinha dito para a Polícia Federal, que Bolsonaro apresentou um documento com hipótese
hipótese, baseado na Constituição, do artigo 142 e do 136 ao 109. Isso é garantia da lei da ordem, estado de sítio, estado de defesa. Ninguém dá golpe com Constituição. Em nenhum momento o general falou em minuta de golpe. Minuta de golpe é uma narrativa fake news inventada por jornalistas canalhas que odeiam Bolsonaro e também a direita. Também é interessante o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, dizendo que o Freire Gomes ia dar ordem de prisão para Bolsonaro. O Freire Gomes desmente ele. E outra, como é que ele fala de uma coisa que ele não leu? Ele não leu, ele não estava presente. A quem ele está? A serviço de quem? Agora, a coisa mais séria. O advogado de Bolsonaro botou uma pegadinha, uma casca de banana para Mauro Cid. Na hora lá do depoimento, dizendo, vem cá, você usou redes sociais da sua mulher para conversar com pessoas? Ele ficou nervoso e o advogado dele também. Agora, ontem, no dia 12, quinta-feira, capa da revista Veja. Mauro Cid mentiu. Isto é, a revista Veja teve acesso a conversas de Mauro Cid usando uma outra rede social, depois da delação que ele fez, desmentindo a delação, dizendo que o delegado da Polícia Federal o pressionou e queria induzir para ele responder o que o delegado queria, falando que também foi ameaçado e pressionado por Alexandre de Moraes, falou um monte de Alexandre de Moraes, inocenta Bolsonaro. A delação de Mauro Cid é nula, já era fraca demais. Todo esse inquérito está baseado nisso. Eu quero perguntar ao procurador-geral Paulo Gonet e aos demais ministros do STF, os senhores vão manter essa farsa de pseudo-golpe, baseado numa delação que é nula? E agora, olha como esse Alexandre de Moraes é sagaz. Hoje, dia 13, ele manda prender o ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado. Hoje é uma cortina de fumaça para desviar a reportagem séria e grave da Veja, que anula todo esse inquérito, que não passa de perseguição política comandada por Alexandre de Moraes. Que vergonha para desviar a atenção do povo e da imprensa. Imprensa brasileira, ABI, OAB, senadores e deputados. Isso é uma vergonha, é uma afronta à inteligência de qualquer um. Senhor procurador Paulo Gonet, demais ministros, vocês vão ser capachos das aberrações de Alexandre de Moraes? Aonde vamos parar com isso? Que país é esse? O Estado Democrático de Direito sendo jogado na lata do lixo. Eu vou falar algo aqui da minha fé. Pode debochar e pode rir. Eu vou falar do que eu creio. Eu creio que Deus, em nome de Jesus, em algum tempo, não me pergunte quando e como, de maneira sobrenatural, vai manifestar a sua justiça nesse país, para que o Brasil saiba que há Deus e que Jesus Cristo é Senhor dessa nação. Tem muita gente orando. A injustiça não vai prevalecer contra a justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça nessa nação, contra esses homens maus e perversos. Deus abençoe você, sua família. Deus tenha misericórdia do Brasil. Pueblo bendecido de América, quiero hablar sobre la cuestión de la inmigración en los Estados Unidos y lo que el gobierno de Donald Trump está haciendo. Quiero decir que apoyar a alguien de la derecha, como yo apoyo, no significa apoyar todos sus actos. Tenemos que tener el carácter de criticar en el momento en que debe ser criticado. Lo que estamos viendo ahora en América no lo habíamos visto antes. Todo el mundo sabe que Obama, el favorito de los medios, expulsó a mucha más gente de Estados Unidos que el propio Donald Trump. Ahora, lo que está sucediendo ahora no ocurrió en otros gobiernos. Detener automóviles en la calle al azar, ¿no? Entrar en casas en busca de inmigrantes ilegales, eso es una novedad de esta persecución a inmigrantes trabajadores. Ahora, hay mucha gente diciendo tonterías y que no entiende la cuestión. Para Estados Unidos, hasta la prisión es un negocio. Dependiendo del delito, si tienes dinero, vas a una cárcel mejor. El estadounidense es esencialmente un hombre de negocios. Así que escucha esto. La gran fuerza del trabajo pesado en Estados Unidos está compuesta por inmigrantes. El trabajo pesado en los servicios, también en la agricultura, lo hacen los inmigrantes. ¿Por qué conviene mantener a estos inmigrantes en la ilegalidad? Así que aquí vamos. Pagar salarios bajos. No tener derecho a la seguridad social, el Social Security, es decir, la jubilación, que en cualquier nación del mundo es un peso importante. Ese es el juego. Mantienen a esa gente en el subempleo. Paga menos. Y ellos tampoco tienen derecho al Social Security. Hay personas en Estados Unidos que llevan 20, 25 años trabajando y no logran legalizarse.
Es muy difícil que el trabajador, no el que realiza trabajos pesados, logre legalizarse. Son verdades. Estas personas, en su mayoría, vinieron de América Latina, son trabajadores en busca del sueño americano, de la mayor potencia económica del mundo, y huyendo de crisis en sus países. Son realidades de las que estoy hablando aquí. No voy a apoyar ni a estar de acuerdo con esto, porque no es simplemente una cuestión de inmigración, es perseguir a inmigrantes trabajadores, como nunca antes habíamos visto lo que estamos presenciando ahora en este gobierno estadounidense. Y quiero repetir lo que dije en el otro video. Lamento la omisión de los grandes líderes y pastores estadounidenses que tienen fuerza política y que se están omitiendo ante una vergüenza como esta y no presionan al gobierno estadounidense. Es una verdad absolutísima lo que estoy exponiendo aquí. Dios bendiga a América. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que Dios tenga misericordia de estos inmigrantes.